Nesse primeiro vídeo, nós vamos botar alguns conceitos básicos sobre crescimento econômico, né, do que eu entendo, ou do que parte da literatura entende por teoria do crescimento econômico e problema que vai ser estudado no curso, e tentar também apresentar alguns padrões principais do fenômeno do crescimento, tanto em termos de nível de renda per capita, né, quanto em termos de taxas de crescimento. Quais são os padrões observados na experiência que nós temos aí catalogadas, basicamente pós-guerra, né? Claro que tem outras bases que vão de antes, mas o grosso pós-guerra são dados depois ali dos anos 50. Então, o que nós observamos em todo esse período, né, lá dos anos 50 até agora, já se vão aí quase 70 anos, o que nós temos, então, de padrões, quais são os padrões que apareceram, que é o que uma teoria de crescimento tentaria explicar, né, o objetivo aqui do nosso curso. Essa aula é uma espécie de pré-aula, ela não está lá no programa, né, mas ela é muito mais para motivar e para arrumar a casa, para quando a gente começar a apresentar a teoria de crescimento, a gente ter uma base do que a gente está conversando, que tipo de fenômeno que nós queremos explicar. Então, esse é o objetivo desse vídeo da gente, esse vídeo introdutório. Eu começo, então, aqui com uma citação do Lucas, do artigo de 88, lá do Journal of Monetary Economics. É um artigo que nós vamos discutir aqui no curso, o modelo de capital humano e externalidades. Robert Lucas, um dos grandes economistas do século XX, né, essa parte final do século XX, o nome dele é muito associado à parte de política monetária, a expectativas racionais, onde ele deu as grandes contribuições e foi de onde ele ganhou o prêmio Nobel, mas ele também tem uma contribuição na parte de crescimento econômico nessa área que nós estamos estudando. Então, Lucas nos deixa essa ideia do problema do crescimento econômico, que é o problema que nós estamos estudando nesse curso. E a ideia, ele diz o seguinte: o problema do desenvolvimento econômico, um pouquinho mais na frente, aqui mais uns 2 slides, e nós vamos ver o que ele entende ser a diferença entre desenvolvimento e crescimento, o que pode ser essa diferença. Então vamos começar falando meio como se não tivesse diferença, depois a gente comenta. Então, por problema de desenvolvimento econômico, entendo simplesmente o problema de contabilizar o padrão observado entre países e ao longo do tempo, em níveis e taxas de crescimento da renda per capita. Então, isso é uma definição bem simples. Ele quer contabilizar esse padrão observado. Você observa um padrão e você quer contar essa história, né? O que aconteceu, explicar esse padrão, entender esse padrão. Isso pode parecer muito estreito para uma definição, talvez seja, mas pensar sobre os padrões de renda necessariamente nos levará a pensar sobre muitos outros aspectos da sociedade. Então, à medida que você começa a pensar no padrão de renda, você começa a pensar, mas por que a diferença do padrão de renda? E aí vai abrindo o leque e vão aparecendo outros temas. Então, nós vamos falar de capital humano, nós vamos falar de instituições, nós vamos falar de questões... Aqui no curso a gente não vai entrar muito nessa questão cultural, mas é uma área que está em discussão, tem pesquisa nessa área, aqui no departamento. O Bernardo trabalha com isso, salvo engano, Bernardo Miller, né, nosso professor. Então nós vai abrindo um leque, porque quando você vai pensando nessa questão, nesse padrão, né, de por que a renda aqui do Brasil em torno aí de 15 mil dólares internacionais em paridade de poder de compra, dos Estados Unidos é 65, onde é que mais de 60, né? Onde é que está, por que isso aconteceu? E você vai começando a entender o que aconteceu na América Latina, na Ásia, você vai começando a pensar, a puxar uma série de assuntos. Então ela pode parecer uma definição muito estreita, mas talvez ela abra caminhos para uma discussão bem rica, que é o que eu pretendo que aconteça aqui no curso. Então, o Lucas sugere, eu sugeriria que não julgássemos o escopo dessa definição até termos uma ideia mais clara de onde ela nos leva. Peço a mesma coisa. Então, vamos começar aqui com os padrões de renda e os padrões de taxa de crescimento. Mas isso é muito simples, vamos com calma, vamos ver até onde isso nos leva. E aí nós julgamos, seguindo aí a dica do Lucas, não é? E aí vem a ideia da teoria. O que é uma teoria? Né? Uma teoria em macro, especificamente uma teoria em crescimento ou em desenvolvimento. Lucas, ele em vários momentos traz essa questão e em crescimento não há de ser diferente. Né? Lucas ele tem uma preocupação também com a parte metodológica, é conhecido isso. Então, para Lucas, a teoria, ele usa a teoria, né, num sentido muito restrito.
ele está se referindo a um sistema dinâmico explícito, ou seja, algo que você possa colocar no computador e executar. Então, uma teoria teria essa característica, ela tem que ser passível de ser colocada num computador, e a ideia do computador aqui, você não precisa ser necessariamente no computador, você pode fazer isso analiticamente ou de outro jeito, mas que esse sistema dinâmico ele gere resultados. Esses resultados vão ser comparados com os padrões observados. Então, se eu tenho uma teoria, eu quero que ela jogue, por exemplo, uma teoria para explicar a diferença dos níveis de renda, eu quero que essa teoria me jogue um sistema que eu possa jogar num computador ou executar de outra forma, mas que daí essa teoria me determine, ela é explícita, ela me diga qual o padrão de distribuição de renda entre os países que essa teoria diz que seria. E daí eu vou olhar para o padrão de renda que eu observo e vamos ver se isso faz sentido, se essa teoria está na direção correta ou não. À medida que ela esteja na direção correta, joia, temos uma boa teoria. À medida que ela não esteja na direção correta, vamos ter que voltar a estudar, trabalhar, pensar, mudar a teoria e é assim que vai evoluindo nossa compreensão desse fenômeno. Isso é o que eu quero dizer com mecânica, porque está no título do artigo, mecânica do desenvolvimento econômico, a construção de um mundo mecânico e artificial, povoado por robôs interagindo entre si, do tipo que a economia normalmente estuda, cujo comportamento, grosso modo, reproduz características que se assemelham às do mundo real que acabei de descrever. Então, a ideia é que a teoria econômica faz isso, ela é como se ela criasse esse mundo artificial, um mundo hiper simplificado. Esses robôs são versões absolutamente simplificadas do que seria o ser humano, o comportamento humano, mas eles conseguem ali naquele mundo artificial que está sendo criado reproduzir alguns padrões observados. E à medida que esse mundo artificial, esse mundo povoado por robôs, não é? Ele consiga reproduzir alguns padrões, talvez ele nos ajude a entender alguns desses padrões. Então é como se você pensar um jogo de videogame, um FIFA Soccer. O que é aquilo? Aquilo é um jogo artificial, né? É um mundo artificial povoado por robôs, aqueles jogadorzinhos seriam os robôs, e que ali talvez tenha padrões que nos ajudem a entender. Não é uma representação realística da realidade, da realidade, mas e isso, Lucas, em outros pontos, ele é muito claro sobre isso, né? O próprio Friedman, lá com o as-if dele, já traz essa questão. O ponto não é fazer uma interpretação realista, e sim criar esse sistema que apresente padrões que sejam compatíveis com os padrões observados. Então, esse seria o conceito de uma teoria do crescimento, que o tópicos especiais e também em crescimento, né? Então, vai pedir isso. Bom, a questão do crescimento e desenvolvimento, eu vou também continuar com o Lucas, onde ele diz: suponho que seja por isso que pensamos em crescimento e desenvolvimento como campos distintos. Com a teoria do crescimento definida como aqueles aspectos do crescimento econômico que temos algum conhecimento, e desenvolvimento definido como aqueles que não temos conhecimento. Então, essa é uma visão geral que aparece quando a gente pensa nos dois termos, né? O crescimento está pegando aqueles aspectos que estão melhor mapeados, incorporados na teoria, no sentido que o Lucas colocou. Aí o desenvolvimento é aquilo que não está. Ele diz que não discorda desse julgamento. Eu não estou discordando. Mas uma ideia mais específica de exatamente o modelo falha será útil para pensar em alternativas. Então, eles não seriam exatamente campos distintos, né? Eles estão ali o tempo todo conversando, porque você tem você tem essa parte mapeada, e aí você vai ver como é que tipo de previsão ela faz, que tipo de comportamento é consistente com isso. Mas aí, se der errado, quer dizer, se der algum padrão que você não está conseguindo explicar, ou que seja o contrário do observado, você teria que voltar para essa parte não explicada, né, que dizem que é o desenvolvimento. Então, você está interagindo ali, e aí você vai construindo a teoria. Então, você pega alguns aspectos que eram considerados desenvolvimento, digamos assim, nesse sentido, hoje, foram incorporados no crescimento. Não estou dizendo que é a melhor definição, mas é uma maneira de você ver o que está acontecendo. E a ideia é que a gente possa incorporar cada vez mais para tornar os modelos de crescimento cada vez melhores. Essa é a ideia, né? Então, essa primeira aqui é só essa contextualização. Claro que tem pensamentos diferentes. O Lucas não é o único cara que pensou em crescimento, mas certamente é um nome relevante. A gente está falando de um economista aí que reescreveu a macro. Ajudou, foi fundamental no processo de reconstruir a macro depois dos anos 70. É um cara com prêmio Nobel
Então é bom ver o que ele leva, ainda mais que esse aspecto metodológico dele não se resume à parte de crescimento, né? Lá em macro flutuações isso foi bem mais discutido e gerou bem mais tensão, talvez. Bom, quando eu quero saber desses padrões, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: existem diferenças entre renda per capita e produto por trabalhador nos países do mundo. Não quaisquer diferenças, grandes diferenças, não são diferenças pequenininhas, são diferenças muito grandes. Então, as pessoas, parte da ideia que a gente faz aqui em economia, pelo menos que eu faço, muitos autores fazem, é que as pessoas são mais ou menos iguais, as pessoas não são essencialmente diferentes. Mas essas pessoas que são essencialmente iguais, elas se agrupam em sociedades, e aí essas sociedades acabam gerando padrões muito diferentes de renda per capita e de produto por trabalhador. Isso é interessante, porque que as pessoas não acabam gerando padrões semelhantes, já que as pessoas são semelhantes, né? Quer dizer, pessoas que estão na Ásia, na África, na América Latina, na Europa, na América do Norte, na Austrália, na Oceania, são pessoas semelhantes, essencialmente muito parecidas. Agora, na sociedade, incentivos diferentes aparecem, normas sociais diferentes acabam gerando incentivos diferentes, e isso leva a padrões diferentes de renda. Então, essa é uma ideia que está aqui por trás. Aqui no curso eu vou ter um pouco essa ideia. Assim, eu tenho essa leitura. Tá quem pensa diferente, eu não estou aqui para dizer que estou aqui para apresentar uma visão consistente e que não está saindo aqui só na minha cabeça, eu não estou inventando nada, tudo aqui está fincado em boa teoria, artigos publicados em bons journals. Quando eu mostrei a bibliografia, vocês viram os autores que eu estou usando nos cursos e tal, então essa visão. Bom, pelos dados da Penn-Worth Table 10.0, Penn-Worth Table talvez seja a base de dados mais usada para discutir crescimento econômico, ela está disponível na internet, podem ir lá e pegar agora, se quiser, Penn-Worth Table no Google, o que vocês acham? A versão mais nova é a 10.0, ela vai até 2019, então, pelos dados dessa Penn-Worth Table, o PIB per capita dos países mais ricos, eu peguei os 25% mais ricos, era superior a 40.732. E o PIB per capita dos países mais pobres inferior a 5.026. Então, nós estamos falando de uma diferença de 8 vezes. Se eu pegar os 25% mais ricos, estão todos acima. O mais pobre tem 40.732. Se eu pegar os 25% mais pobres, o mais rico tem 5.026. O Brasil, 14,5, ali em torno de 15, é perto da mediana. A gente é da turma do meião, né? Estamos ali no meio, bem longe dos países ricos, mas também longe, um bocado longe, bem longe dos países mais pobres. Então, é uma diferença significativa, né? E aqui eu estou pegando os 25%. À medida que eu vou chegando nos mais ricos mesmo, a coisa vai ficando bem mais impressionante. Então, essa é a primeira coisa importante. São grandes as diferenças entre PIB per capita dos países ricos e pobres. Se eu olhar o produto por trabalhador, o produto per capita, às vezes, é uma medida boa para você ter uma ideia de bem-estar daquela população, né? O quanto tem, qual o tamanho do bolo e por quanto tem que ser dividido se todo mundo for comer a mesma quantidade. O produto por trabalhador, ele dá uma ideia de produtividade, de quão produtiva é aquilo. A gente está pegando o esforço de trabalho e vendo quanto gera de produto. Então, mas são duas medidas importantes, tem que olhar as duas, não é? As duas, em algum momento, nós vamos usar uma, vamos usar outra, são duas medidas relevantes. Então, olhando a mesma conta, eu tenho que o produto por trabalhador dos países mais ricos é superior a 90 mil, né? Quer dizer, é maior, tem que ser, né? Porque você tem menos trabalhadores do que a população. E o PIB por trabalhador dos países mais pobres era inferior a 13 mil. Você também vê essa diferença gigante entre os dois, embora seja um pouco menor. Aqui dá em torno de 5 para 48, aqui 13 para 90, não dá menos de 8. O Brasil, 32 mil e a mediana era 43, então aqui é interessante porque no PIB per capita nós estamos bem perto da mediana, mas quando a gente olha para a produtividade do trabalho, nós estamos abaixo, né, um bocadinho abaixo da mediana, o que é uma característica do Brasil. Nós temos pouca produtividade. Então esse é o primeiro padrão que eu quero. Uma teoria de crescimento nesse sentido, que o sistema dinâmico que eu posso jogar no computador, ela tem que ser capaz de gerar, se a teoria busca, está focada nessa distribuição, né, ela tem que ser capaz de gerar isso. Ela não pode gerar um padrão diferente desse que nós estamos colocando. Aqui está a distribuição de renda per capita dos países em 1960, em 1990 e 2019. A primeira coisa é que a gente está vendo que ela está indo para a direita, né? Está aqui a de 1960, ela termina aqui. Isso é o crescimento.
isso é o crescimento, né? Os países estão ficando mais ricos e isso é um ponto importante. Segunda coisa é que a gente está vendo que aquele pico aqui de países muito pobres ele foi diminuindo. Então, num certo sentido, ela está ficando mais achatada, né? Ela não tem mais aquela concentração aqui para a esquerda, o que também é outra característica interessante. Então, mais um ponto importante, né? Eu tenho aqui 60, que é o meio rosa, a 90, com um azul um pouquinho mais escuro que 2019. Ficou ruim esse padrão de cores, mas dá para ver aqui, 2019 é essa mais para cá, né? Ela tem você vê que aqui está o pico de 60, é bem alto aqui, depois abaixa, fica mais baixo ainda, vindo para cá. Mas alguns países continuam lá atrás o tempo todo, então tem países que ficam presos. Então está aqui as propriedades, para quem gosta de ver estatística descritiva. Em 1970 a média era 5,4, a mediana 2,9. Depois em 90 você sobe para 12 contra 7, quer dizer, você tem um crescimento na média e na mediana, e finalmente em 2017 você tem uma crescida, mas aí nessa tabela eu devo ter feito com a 9,1. Vocês me desculpem porque eu atualizei, mas eu perco algumas tabelas, e aí o que eu perco fica com a P-World Table antiga, que vai até 17, a 10 vai até 19. Mas de todo modo, dá para ver aí claramente o aumento de média e de mediana. Há um aumento do máximo, um aumento bem forte do máximo, e o mínimo não aumenta. Aqui tem um problema, não sei se é isso daqui, não. Se fosse a 10 eu ia dizer que é, mas aqui eu não sei se é, não vou falar nada. Não. Mas você tem um problema de Venezuela. A Venezuela tem uma queda brutal na 10.0, não sei se já pegou aqui. Então, o desvio padrão vai aumentando também, né? Você vê que ela vai ficando mais larga, embora não tenha esse pico aqui, ela vai ficando mais larga, muito porque o pessoal lá de baixo segura. Então, mostra que tem uma turma que realmente está enganchada na pobreza, muito embora na média e na mediana esteja tendo crescimento. Bom, aqui você vê uma certa estabilidade também naquele grupo dos países mais ricos. Não é um clube assim 100% estável, mas tem uma certa estabilidade. Então, nos 3 períodos, a Suíça aparece como o país mais rico, ela domina. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Então, em termos de PIB per capita, Estados Unidos e Suíça. Aí a Austrália, ela é terceiro lugar em 1960, depois cai aqui em 1990, mas continua no time, sobe um pouquinho de novo em 2017. Canadá, Suécia, Reino Unido, Holanda, Alemanha, França e Argélia. É interessante que em 60 tem a Argélia, né? São um país da África que nesse grupo dos 10 países mais ricos. Em 2017 já não tem mais ninguém da África, a Argélia sai, em compensação aparece Taiwan. Então aparece aqui a Ásia das caras, né? E diminui um pouco. Vê que alguns países. Está aqui Taiwan, o Japão também tem que estar aqui. Cadê? O Japão não está. Eu pensei que. Aqui eu me atrapalho. Ele estava aqui em 1990, mas em 2017 ele já não estava mais. Mas então aqui já tem o Japão da Ásia e aqui aparece Taiwan. Então você vai vendo esse padrão. Você vai alguns países, como por exemplo o Reino Unido, que aparecia lá em 1960, ele sai do clube dos 10 mais ricos em 2017, sempre em World Table, tá? Meus dados são sempre em World Table. E assim por diante, né? A França também estava aqui na turma, ela sai de cena em 2017, então tem uma estabilidade, não é, assim, mas também não é 100% estável, não é 100% estável. E aqui os 10% mais pobres, né? Assim, a Venezuela que estava puxando aqui tão para baixo é a Venezuela. Isso talvez provavelmente envolva algum problema de paridade de poder de compra na conversão, por maior que seja o desastre na Venezuela, eu acho que isso aqui está um pouco grande. Mas são os dados da P-World Table, eu não estou inventando dado. Então a gente vê aqui o grupo, Etiópia em 60, dos 10 mais pobres, né? Etiópia, Moçambique, Nepal, Egito, Uganda, Burkina Faso, China, Tanzânia, Índia. Interessante a China aqui no grupo dos 10 mais pobres, uma presença muito forte de países da África, isso é um fato, né? Em 90 tem uma mudança no grupo, mas Moçambique continua, Etiópia continua, só trocam de lugares e o padrão permanece. Aí chega em 2017, aparece a Venezuela, já disse aqui, talvez tenha alguma distorção aí de paridade de poder de compra, mas também é inegável que a Venezuela é talvez o grande desastre econômico dessa época que nós estamos vivendo, desse momento, assim, talvez seja a Venezuela. Esse é um caso absurdo de desastre econômico, é um país aqui da América Latina que entra no time, a China já fora, né? A China já está fora, bem fora
desse grupo, mas bem fora mesmo. A Índia também saiu desse grupo, então você está vendo que também não é uma armadilha eterna, dá para sair do grupo, mas muita gente não consegue sair. Moçambique está nas 3 versões, aparece aqui, a Etiópia está nas 3 versões, então você tem uma certa estabilidade, não é completa, mas tem. Bom, aqui está o PIB per capita de todos os países, de 60 a 2019, aí você está vendo os casos de crescimento, né, os países que crescem muito, e aqui nós temos a média em azul, então esse é mais ou menos o painel. Em geral tem crescimento, tem uns que ficam meio estagnados, esse aqui não sei se dá para ver direito, essa queda forte aqui é a Venezuela, mas dá para ver então o padrão de crescimento, mas que não é exatamente igual. Bom, como mostra a figura, a maioria dos países o PIB per capita médio apresenta tendência de crescimento. A presença de tendência dificulta algumas análises. Então, esse negócio de tendência sempre complica, porque você olha a variância, pega um pouco. Então, essa base mais larga do PIB per capita em 17, em relação a 60, parcialmente é explicado tendência de crescimento. Então, às vezes, para reduzir esse problema, você usa logaritmo. Isso é muito comum, a gente passar logaritmo e considerar o logaritmo do PIB, não o PIB propriamente dito. Aqui está o logaritmo do PIB. A gente vê melhor o que está acontecendo, né? Vê melhor os casos de crescimento, de falta de crescimento. A gente vê claramente aqui agora o mundo, e essa queda, agora fica mais fácil de ver, essa queda absurda é a Venezuela. Como eu disse, eu acho que tem algum problema aqui de paridade, mas eu estou pegando os dados lá da Penworth Table, só trazendo. Eu estou desconfiado que aqui tudo é Penworth Table 10.0, eu que errei no cabeçalho da tabela, era para ser 19 e está 17, é muito provável, depois eu checo e falo com vocês, porque está batendo aqui com os números. E aqui você está vendo em log, a gente vê, né, que a base fica já mais estável, mas a gente vê claramente esse movimento para a direita, né, 60 a 90 de 2019, a gente vê claramente esse movimento para a direita, que é essa ideia que o PIB médio tá crescendo, né, fica bem claro, e esse aqui é o PIB por trabalhador, tem esse mesmo padrão, embora os valores sejam diferentes, aqui em log, né, quer dizer, aqui em log. Bom, então, os dados mostram que há um aumento da renda per capita média dos países do mundo, mas nem todos os países, vários países se beneficiaram, mas não são todos os países que se beneficiaram desse aumento. Então, esse é o dado. Então, um modelo de crescimento, uma teoria do crescimento, ela tem que ser capaz de explicar quais condições que os países vão crescer, que é uma condição, digamos assim, geral, se aplica à maioria dos países, quais condições que os países não vão crescer, o que vai acontecer para esses países ficarem estagnados. Mas na frente nós vamos falar melhor disso, em milagres e desastres. Por hora, vale registrar que existe permanência de renda per capita, no sentido que países que eram ricos em 60 tendem a ser ricos em 2019, nós vimos no grupo dos 10, né, que tem uma certa estabilidade, mas aqui está um gráficozinho que mostra isso de forma clara. Eu estou pegando aqui o log do PIB per capita em 60, 19, você vê que tem uma inclinação positiva aqui, né, e aqui está os grupos, os quartis de cada distribuição. De novo, a Venezuela, o grande desastre, pode ser uma distorção aí da Penworth Table, mas é o grande desastre a Venezuela, mas você vê aqui, ó, Estados Unidos e Suíça, que eram os mais ricos, continuam os mais ricos, essa turminha toda aqui é o grupo mais rico, né, que está no quartil mais rico, continua aqui, né, você vê que eles também estão no andar de cima. A turma do meio, muita gente fica no meio, aí vem as exceções, por exemplo, Taiwan, aqui estava no média baixa, né, esse grupo aqui, e agora está no grupo mais alto. Quando eu venho aqui para o vertical, 2019, está no grupo mais alto. A Coreia, que estava no grupo mais pobre em 1960, né? Também tem a questão de guerra e tal, ela vem aqui já para a fronteira do grupo mais rico, quer dizer, já tá no grupo mais rico. Então você tem toda você tem essa mobilidade, tem países que trocam de grupos, mas tem uma tendência aí a permanecer. Aqui é a América Latina, o Chile estava e continua desse grupo e tal, e vamos achar o Brasil. Está aqui o Brasil, né? O Brasil, ele estava bem dentro aqui do grupo, ele está quase que vindo para esse grupo média-baixa, chamamos assim. Ele ainda está na fronteira ele está dando alto, médio, baixo, pensando nos quartis, né? Então você vê que tem essa turma aí do meião que fica, mas há uma tendência geral, né, de permanência. Quem é rico continua rico, quem é pobre continua pobre. O mesmo vale no PIB por trabalhador. Você pega PIB por trabalhador em vez de PIB per capita, vale a mesma observação, a mesma relação, a mesma tendência. Bom,
E aí vem uma pergunta que de vez em quando aparece, eu vou dizer, essa apresentação também faço na graduação, e faço sempre que eu posso, de por que o PIB per capita. Aqui é um curso pós-graduação, imagino que fica um pouco redundante, mas aí vejam como um pouco de gracinha, uma pequena diversão aí para descontrair. Por que o foco no PIB per capita? Não comemos PIB, é o que dizem por aí. E é verdade, ninguém come PIB, né? Quer dizer, PIB é uma coisa que a gente não sabe, a gente não come PIB, a gente não veste PIB, a gente não dirige PIB. Por outro lado, o PIB é tudo, mas ele não é nada. Então, isso é uma coisa meio confusa. Então, de fato, o PIB tem essa característica. Mas ele é uma medida, é coisa de economista, né? PIB só existe na cabeça de economista e dessas estatísticas e tal. O cara lá que está vivendo, ele não quer saber de PIB, ele quer saber se tem comida, ele quer saber se tem diversão, ele quer saber se tem vestuário. É isso que ele quer saber, ele quer bens específicos. PIB. Chega pro cara, o cara está ferrado, o PIB aumentou, ele dizia eu com isso, né? Quer dizer, eu quero saber o meu padrão de vida como é que está. Agora, o PIB per capita está correlacionado com muitas variáveis que associamos ao bem-estar. Então, ele é uma medida que, ainda que tenha um monte de imperfeição, ele acaba conversando e tendo uma correlação alta com um monte de coisa. Então, ele acaba sendo uma boa medida para a gente avaliar o que está acontecendo. Então, está aqui, por exemplo, consumo. Baita correlação positiva, né? Quem tem mais PIB per capita tende a consumir mais. Tanto quanto óbvio, mas então, não importa PIB, importa consumo. Está aqui, é uma baita correlação positiva. Expectativa de vida. Se a gente gosta de viver muito é uma coisa boa, né? Quer dizer, atrapalha lá a Previdência, mas é problema da Previdência. A gente mesmo é bom viver mais, de preferência com saúde. Está com uma correlação positiva, né? Você pega o PIB per capita, expectativa de vida, uma correlação bem positiva. Saneamento básico, né? Que tem a ver com saúde, né? A gente sabe que tem muita relação. De novo, isso aí que veio, o pessoal que é rico já está todo com 100%, né? Da população com saneamento básico, faz dessa truncada aqui, mas a relação é bem positiva também. Então, de novo, a gente está vendo que quem tem alto PIB per capita tende a consumir bem mais, tende a viver mais, tende a ter mais saneamento básico, bebe mais. Eu não estou preocupado com nada disso, meu objetivo é ser feliz, eu quero encher a cara, para mim, tudo bem. Você vê que é menos forte, menos pronunciada do que as outras, e pelo amor de Deus, não vão ficar me pedindo se eu testei se é significativo ou não, porque isso aqui é uma ilustração, né? Teria que modelar bem mais do que ficar olhando só uma estatística nessa regressão, mas é bonitinho, ficou em cima. Quem é mais rico, além de consumir mais, além de viver mais, além de ter mais saneamento básico, também bebe mais, se for a preocupação. Tem um lado ruim, porque tem também, por exemplo, mais emissão de CO2. Então, isso coloca um problema. Você tem uma correlação forte aqui, não é, entre PIB per capita e emissão per capita de CO2. E a gente sabe que essa emissão de CO2 é um problema que o planeta está tentando resolver. Aliás, se não tivesse essa correlação positiva, talvez fosse mais fácil resolver o problema, né? Mas exatamente porque é muito difícil você diminuir a redução de CO2, e aqui eu estou falando de correlação e não de causalidade, mas não é muito difícil imaginar que possa existir relações de causalidade aí dentro, e aí fica muito difícil você baixar o CO2 sem baixar o PIB per capita, e aí a coisa começa a dar problema. Mas tem esse lado. Finalmente, subnutrição, que também aqui está essa truncada, muita gente em zero, mas a correlação aqui é negativa, é muito clara. Então, o PIB per capita, por mais que tenha limitação, e tem, por mais que tenha problema, e tem, ele ainda é a melhor, ou pelo menos a mais usada medida para avaliar o crescimento dos países. Nesse curso, crescimento praticamente o tempo todo é PIB per capita, é crescimento de PIB per capita, ou PIB por trabalhador, se eu estiver preocupado mais com o lado da produção, da produtividade. Então, aqui nós vamos a isso. Entendo que alguns não gostem dessa ideia, mas é o que tem aqui para o semestre, para esse curso. Agora, de novo, o PIB per capita é uma boa medida para o bem-estar da nação, mas claro que existem questões para além do PIB per capita. O processo de crescimento econômico muitas vezes envolve perdedores e ganhadores a nível microeconômico. PIB per capita não mostra quem faz parte de cada grupo, então ficou aqui meio com os errinhos, mas é esse o ponto que eu quero dizer. Então, a gente não pode daí deduzir que qualquer política que leve ao crescimento fatalmente é uma política que vai ser facilmente implementada. Não é verdade.
ou mudanças, se não quiser ficar em política, né, porque política traz muita ideia de ação do Estado, mas mudanças que possam levar a mais crescimento, elas, pelo menos no curto prazo, elas vão gerar ganhadores e os perdedores vão resistir. E isso, na minha concepção, é o ponto-chave do crescimento econômico, é entender isso. Isso, na minha avaliação, claro que existem outras, é o que vai explicar por que tanta diferença. Sociedades que se organizam de forma que esses grupos que são prejudicados têm força para barrar o crescimento, elas acabam ficando para trás, ficando mais pobres. Sociedades que se organizam de forma que esses grupos não conseguem se impor, e é claro que aqui eu estou falando de grau, porque em algum grau toda a sociedade tem esse tipo de coisa, grupos de interesse que barram, mas se o grau é muito alto, acaba travando todo o crescimento. Isso é a minha leitura, é claro. Aqui nós vamos discutir outras abordagens. Volto a dizer, o curso tem uma gama grande de modelos, embora não esgote, nem pretenda esgotar as alternativas de explicação. Bom, muitas vezes o foco da análise, né, é a taxa de crescimento e não o próprio PIB per capita. Então vocês vão ver argumento para os dois lados, é importante olhar a taxa, é importante olhar nível, é importante olhar as duas coisas. Tanto taxa quanto nível. As duas coisas são relevantes, não é? Quer dizer, porque a taxa está empurrando o nível. Então, lá na frente, quem tem taxa alta, se conseguir manter por um tempo, vai acabar com o nível maior. Vide China, taxas de crescimento gigantescas, embora o nível meião ali, meião, um pouco acima do Brasil. Então, você tem essa ideia. Às vezes você está olhando taxa, às vezes você está olhando nível, são coisas diferentes. Em termos teóricos, existem importantes diferenças entre nível e taxa, e o mesmo vale para a econometria também. A econometria que é bom para um não necessariamente é boa para outro, também tem que tomar um cuidadozinho no que está sendo feito. Mesmo quando você usa a mesma coisa, você tem que tomar cuidado, não dá para ficar impune aí não. Uma coisa é taxa, outra coisa é nível. De toda forma, a capacidade de sustentar altas taxas de crescimento por longos períodos. Quando eu falo alto, eu não estou falando tão alto como a gente pensa, de 10%, né? China, isso é muito Ásia. Se você olhar a experiência dos países da Europa ou dos Estados Unidos, eles não têm essas taxas tão altas, muito pelo contrário, agora são taxas sustentadas no tempo, que acabam levando o crescimento. Às vezes a gente pensa que para crescer tem que ter taxas chinesas, não é verdade. Isso é uma experiência muito de Ásia, desse tipo de crescimento. Eu tenho um blog que eu faço umas provocações, eu tenho uma sobre isso. Então está aqui a distribuição da taxa de crescimento, agora é taxa de crescimento, não é mais o nível de renda, né? Entre 60 e 2019, país com mais 5 milhões. Então, tem esses caras aqui, isso aqui eu acho que de novo é a Venezuela, ferrando tudo, mas você vê que o grosso está aqui no positivo, né? Está aqui o zero, as taxas são positivas, tem as taxas maiores, tem as taxas menores, mas tem uma distribuição até comportadinha. Então, a Venezuela, como eu disse, ferrando tudo, a menor taxa de crescimento, menos 5,6, e a maior ficou com a Coreia do Sul, Penworth Table, nesse período aqui. A média foi 2,3, vê que não é tão impressionante, né? Às vezes o pessoal quer crescer, e a mediana 2,5. No Brasil, a taxa de crescimento foi 3,2, e a dos Estados Unidos foi 2. Quer dizer, você pega esse período de ponta a ponta, a gente ainda cresceu mais que os Estados Unidos. Então, aqui nós temos PIB per capita Coreia do Sul, do Brasil em vermelho, só para botar o Brasil aí, Coreia do Sul, que é o caso de maior sucesso, e a Venezuela, que é o caso de maior desastre. De novo, eu acho que essa queda pode estar exagerada, estou insistindo sempre, mas certamente houve uma queda forte, certamente como contrapartida desse aumento. Isso é uma coisa muito comum em crescimento, você tem como se fosse uma bolha, né? Você cresce muito e murcha, e um crescimento que se sustenta não é assim, ele até tem seus dias ruins, como está aqui, que era a crise lá do final dos anos 90, que pegou em cheio a Ásia, mas a tendência é muito forte. O Brasil está aqui, esse picozinho também é problema da Penworth Table, esse picozinho é problemático, mas se você pegar sem a correção paridade de poder de compra, esse picozinho desaparece, mas para comparar países é mais legal manter. Então, nós estamos vendo aqui um caso de sucesso, um caso de desastre e um caso mais ou menos. Tem um economista do Banco Mundial, gosto muito dos textos dele, o Lance Pritchett, ele tem aquele Minds of PMQs, que ele tem esse artigo sobre os padrões de crescimento. E eu vou fazer uma resumida no que está no artigo, só para a gente ver, né? Porque aqui nós vimos 3 padrões de crescimento, né? Tem outros. Então ele tenta fazer um catálogo, catalogar esses padrões. Isso foi publicado na revista do Banco Mundial, né? World Bank Economic Review, e ele mostra que existem padrões diferentes de países, e um fato que é bem interessante é que nos países emergentes a tendência é linear,
não explica muito bem o PIB per capita. Então, aquela ideia de uma tendência do PIB correndo em volta de uma tendência, ela se aplica melhor a países ricos. Então, se você fizer a regressão, nos países ricos, a média eu acho que é 0,93, está tampando aqui, e nos países emergentes é de 0,06. Isso é o R2, se você pegar o PIB e a tendência. Então, você está vendo que nos países ricos é formado, é muito mais forte isso. Então, eu estou considerando países ricos, os países com mais de 5 milhões de habitantes e 60, classificados pelo FMI como países avançados. Quer dizer, eu não, o Land Pretty. Nos países emergentes, a média não. Então, aqui estava muito baixo. 0,061 também é muito baixo. Vacilo meu, aquele desvio padrão. Nos países emergentes, a média foi de 0,83, mas é menor, é bem menor. E o desvio padrão foi de 0,246, ou seja, tem mais desvio padrão, a média é menor, mais desvio padrão. Ele é formado pelos países com mais de 5 milhões de habitantes, 60 classificados pelo FMI como parte da América Latina e Caribe, emergentes da Ásia ou emergentes da Europa. E, finalmente, nos outros, esses grupos aqui estão... Essa é a cara dos grupos que eu trabalho. Acho que quem fez esse aqui fui eu, só para bater com o artigo, porque é bem a cara. Eu acho que ele não trabalhou assim, não. No outros, a média... Bom, também eu posso fazer isso porque eu aprendi com ele. Então, eu nunca fui aluno dele, mas eu leio muitos textos dele. Então, vou ficar devendo essa. Mas no grupo outros, bom, o que é importante é quais são os grupos e quais são os valores. A média é de 0,63, quer dizer, o R2 cai bem mais, e o desvio padrão 0,3. Então, a gente vê que o R2, ele explica... Eu acho que é 93% da diferença da renda dos países. Desculpa. Uma tendência linear explica 93% da variação do PIB em média nos países ricos, 83% nos países emergentes e 63% só nos outros, que são basicamente o Oriente Médio e a África subsaariana. Né? Então, são esses os grupos. Então, está aqui agora sim o padrão de crescimento do Pitché. Ele está olhando a Penrose Table 5.6. Esse negócio aqui está tampando a ponta do meu slide. O primeiro padrão ele chama de colinas íngremes. Né? Ele faz como se fosse montanhas e colinas, ele faz como se fosse uma geografia. Esses 11 países foram 11 colinas íngremes. Ele está classificando como países que tiveram taxas de crescimento superiores a 3% em ambos os períodos, antes e depois da quebra. A ideia deles é que os países têm uma quebra em algum momento, começam a acelerar. Essa turma aqui não tem muita quebra não, é 3% antes e depois. Esse conjunto inclui apenas países do leste da Ásia, de alto desempenho, algumas economias periféricas europeias, como Chipre, Irlanda e Malta e Botsuana. Nesses países a tendência é tudo, quer dizer, é uma colina íngreme, é uma subida forte e está ali em volta. Colinas, essa taxa superior a 3% são taxas bem altas mesmo, né? É que eu digo, você pensa a experiência de crescimento, é uma taxa bem alta. As pessoas querem taxa de 8%, 9%. Volto a dizer, na Ásia tem umas histórias boas disso, em outros cantos geralmente isso termina mal. As colinas são 27 países, aqui está a maioria dos países ricos, tiveram taxa de crescimento superior a 1,5% nos dois períodos. E assim como os Estados Unidos, a maioria dos países da OCDE são colinas. Então, os países ricos geralmente são essas colinas. Alguns países de crescimento relativamente estável no mundo de desenvolvimento, Costa Rica e Paquistão, também estão nessa categoria. Isso aqui são os trabalhos dele. O dado é até 92, tá? A história muda um pouquinho depois. Eu tenho uns gráficos aqui que eu fiz. Se você pegar o artigo dele, aí tem os gráficos, porque o meu eu atualizei. Aí a gente vê que muda, às vezes, vem de um jeito, vem do outro. Eu achei interessante atualizar. Para esses países, as grandes e relativamente estáveis tendências implicam em R2, a tendência também é alta. Então, esses são, digamos assim, os casos legais. É a colina íngreme, aquele que está subindo bem rápido, e a colina, mas que é quem está subindo. Então, está aqui os exemplos. A Coreia, né, olha aqui, é uma reta, né, essa colina íngreme, né, é uma reta, uma inclinação danada, e o PIB acompanha. Tem essa baixa aqui, parece que a Coreia está saindo de colina íngreme, não dá para ser íngreme para sempre, né? Então ela pode estar indo para a colina só. E aqui Tailândia também nesse padrão, né? Reparem que o meu dado vai até 2020, o dele só vai até 92. Então o dele pararia por aqui, você vê que aí é mais colina ainda, né? Mais colina ainda. E aqui eu estou mostrando dois casos de colinas, né? Não é colina íngreme, é só colina, é o Paquistão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos bem mais rico que o Paquistão, e aqui você vê que a tendência é tudo, né, também. Né? Nos Estados Unidos a tendência é espetacular, só na Grande Depressão que bagunça. Vamos continuar agora com o Pitché. Eu estou marcando isso para evitar a confusão lá atrás, porque eu fiz parte com os dados mais atuais, aí mudei e eu devia ter marcado lá também, né? Mas também não vou voltar a gravação toda por causa disso. Planalto.
São 16 países que tiveram taxas de crescimento superiores a 1,5% antes da quebra estrutural, mas depois o crescimento caiu para menos de 1,5%, embora tenha permanecido positivo. São países bem misturados. O caso clássico somos nós. Nós somos o caso clássico de Planalto. Crescimento de até 4% até 80% e 66% depois, né? Parando em 92. Os outros países são menos verdadeiros, outros países são menos verdadeiros planaltos do que colinas limítrofes, como a Suécia, que faz 3,4 e 1,4. E é bom porque isso dá para ver bem claro essa ideia de antes e depois. Está aqui o Brasil. De novo, ele vem até 92, então ele para por aqui, tá? Então não considerem essa parte aqui, deixa quieto. Ele devia ter achuriado, né? Talvez, depois eu penso. Olha o que é a ideia do Planalto. Olha aqui a subida, então aqui era uma colina íngreme, mas para, né? Tem um platô. E o antes e depois é exatamente quando tem essa quebra, porque uma hora acaba tendo, é como eu estava falando da Coreia, ela não vai crescer para sempre, então uma hora ela vai. Agora o importante é que ela continue crescendo depois, não pare que nem o Brasil. O Brasil depois consegue fazer outra subida, mas depois dá essa queda aqui para... A gente sabe que está meio parado, espero que não seja outro Planalto, mas já está ficando com cara, então... Planalto, sobe, Planalto. E aqui o México, né? A América Latina é cheia desses planaltos. Você vê que ele sobe também, uma colina íngreme, e de repente ele para a 92, é onde o artigo está, e por aqui. Então você vê que ele dá também uma parada. A América Latina talvez seja o lugar que mais aparecem esses planaltos. Os países crescem, mas depois eles param. Às vezes falam de armadilha da renda média, né? Não é um crescimento constante, não é uma taxa de crescimento constante. Montanhas. Montanha é um caso triste, né? Porque é o que sobe e cai. São 33 países que tiveram taxas de crescimento superiores a 1,5% antes da quebra, né? Que vem subindo, cai, mas taxas negativas depois. Aí estão a maioria dos países exportadores de petróleo, Argélia, Gabão, Nigéria, Arábia Saudita, lembrem que é dados até 92, uma série de exportadores de commodities que experimentaram choques positivos no preço das commodities, seguindo de 3 choques negativos, Costa do Marfim, Guiana, Jamaica e Zâmbia. E países latino-americanos afetados pela crise da dívida, como Argentina, Bolívia e Paraguai. A gente vê que o Brasil não virou montanha, ele ficou no Planalto. Bom, pior seria ter virado montanha, mas também o ideal era não ter tido essa parada. As montanhas incluem alguns países com penhascos, que são quedas muito acentuadas, geralmente resultantes de guerra civil ou agitações, por exemplo, Libéria, Moçambique e Nicarágua. Por causa dessa quebra brusca em seu crescimento, os países montanhosos mostram uma tendência, o R2 da tendência, né, você faz uma regressão contra a tendência, costuma ser muito baixo. Então, a Costa do Marfim 0,013, né, aquele 0,061 que eu confundi, porque eu sabia que tínhamos tão baixo, mas na média realmente não dá. Argentina 0,204, Nicarágua 0,190. Então está aqui as montanhas, de novo, lembrem que para em 92, então está aqui a queda, a Argélia acabou conseguindo subir, está aqui a África do Sul, outra montanha que sobe, espero que não faça um terreno montanhoso, né, mas aqui em 92 ela cai. Continua, né, então a gente já teve as colinas íngremes, as colinas, os planaltos, as montanhas. Vamos agora para as planícies, né, que é os caras que ficam lá embaixo o tempo todo. Um caso triste, eu não sei porquê, mas é triste. São 17 países com taxa de crescimento inferiores a 1,5% antes e depois da quebra estrutural. Quase todos esses países, 14 dos 17, estão na África subsaariana. Fato que a África subsaariana é onde tem talvez o grande desafio do crescimento. Alguns acham que a América Latina não é. A América Latina é o desafio dessa parada, né? Mas a África subsaariana é realmente onde a situação é mais dramática. Senegal é a planície clássica, com estagnação contínua e uma taxa de crescimento bastante estável, em torno de zero. PIB per capita é razoavelmente caracterizado por uma única tendência, mas, no entanto, tem R2 baixo. Incluídos entre os países planícies estão aqueles com taxas de crescimento consistentemente negativas, como Moçambique, que podem ser caracterizados também como vale. Então está aqui Madagascar, é um exemplo aí do vale, né, que vem caindo, que é um caso triste. Você tem aqui a Venezuela como planície, mas que depois vira um penhasco, né, quer dizer, um penhasco. Volto a dizer, ele está aqui em 92 ela estava quase uma montanha, né, mas aqui depois virou um penhasco, uma coisa assustadora na Venezuela. Continua. Os aceleradores, são 7 países, eles não tiveram taxas de crescimento acima de 1,5% antes da quebra estrutural, mas alcançaram depois. Então são aqueles que vinham, mas de repente acelera. Essa classe inclui uma série de sucessos claros, como a Indonésia pós-66, Maurício pós-70, como sucessos menos evidentes como a Índia. Para alguns países, como Gana, a aceleração foi de taxas baixas ou negativas para taxas respeitáveis, mas que não chegam a impressionar. Então está aqui o Chile, pode ser um exemplo, ele vinha aqui, ele dá essa inclinada aqui, essa embicada,
de novo, ele está parando aqui, né, tem uma embicada, embora o Chile é exemplo meu, não é dele, e tem a Índia, que vai ganhando cada vez mais essa cara de acelerador, que é muito bom, porque tem muita gente na Índia e é bom que essas pessoas possam desfrutar de uma sociedade mais rica. Bom, esses padrões diferentes de crescimento é que botam um desafio gigante para a teoria, porque é muito... você vai ter modelo AK, por exemplo, ele gera uma taxa constante de crescimento. Então isso explica, por exemplo, a colina íngreme, a colina, isso explica as planícies, que pode ser constante perto de zero, pode até ser constante negativa, mas não explica os planaltos. O que é isso que acontece nos planaltos? Quer dizer, a não ser que a gente tem que burilar mais o modelo. O modelo neoclássico, ele também vai jogar uma taxa constante igual da produtividade. Teria que contar uma história mais bem contada de por que aparece planalto, né? Então, esses padrões são importantes para a gente ficar refletindo sobre os modelos e o que a gente tem que incorporar nos modelos para conseguir reproduzir esses padrões. Bom, esses padrões, o Lucas falava também lá, e aqui eu trago mais uma vez esse artigo do Lucas, que eu, para variar, eu acho que quando o assunto é metodologia, o Lucas, o Prescott, esses caras são espetaculares em metodologia. Mas o Lucas bota o seguinte, não vejo como, porque, né, quer dizer, é claro que esses padrões estão relacionados ao nível que vai prevalecer lá no final da história. Então ele diz, não vejo como alguém pode olhar para histórias como essas, ele não está falando dessas, mas aí eu puxei porque, de certa forma, ele não está citando, esse paper é até de 2000, o outro é de 88, mas é esse tipo de coisa que ele está comentando, sem vê-las como representando possibilidades. Existe alguma ação que o governo da Índia poderia tomar, o Lucas está escrevendo em 88, que levaria a economia indiana a crescer como a da Indonésia ou do Egito? Se sim, o que exatamente? Se não, o que há na natureza da Índia que torna da forma que é? As consequências para o bem-estar humano envolvido em questões como essa são simplesmente desconcertantes. Uma vez que se começa a pensar sobre elas, é difícil pensar sobre qualquer outra coisa. Então, estou trazendo vocês para pensar sobre um assunto que, segundo o Lucas, se vocês começarem a pensar sobre isso, vocês vão ficar presos aqui. Vejam bem onde vocês estão entrando, entendeu? Mas é bom que tenham pessoas pensando. E é verdade, se você consegue elevar o padrão de renda de uma sociedade, o que você vai ter, se a miséria mata, essa é a verdade. A miséria traz doença, a miséria traz um monte de problema, fome, tudo isso mata. Então você vai ter uma melhora, as pessoas vão viver mais, vão ter mais expectativa de vida. O que dá, como que isso pode ser feito? E a coisa vai complicando, quer dizer, esse boom que teve nos anos 90, né, o Lucas no final dos anos 80 está aí, vai entrar a questão ambiental, que eu acho que bota um grande desafio, que é o seguinte, é possível o mundo ter um padrão de vida, vamos chutar lá para cima, dos Estados Unidos? É possível? Talvez não seja. Ou pelo menos teria que precisar de muito mais desenvolvimento tecnológico. Mas é possível ter o do Brasil, que seja, que é mais ou menos ali o mediana. Dá para o mundo, os países pobres chegarem, claro, sem puxar para baixo os ricos, é possível. Então essa questão deixa tudo mais complicado ainda. O crescimento, então, ele é um assunto que não se esgota, com todas as limitações que a teoria tem, e eu gosto muito de apontar as limitações quando eu estou apresentando as coisas, então vocês vão ver eu falar muito de limitação, mas não é para desanimar, é só para entender que o desafio é muito, muito grande. Bom, aqui, esse gráfico aqui apareceu de gaiato, mas é só para mostrar uma visão mais ampla daquele que a gente já tinha feito, né? Eu tinha feito 60 2019 com dados da Penworth Table. Aqui é 1901-2016 com dados do Madison, que é onde você vai mais para trás no tempo, né? Se vocês quiserem ir bem para trás mesmo, se alguém estiver interessado em voltar muito, Madison Project, onde tem. É claro que quanto mais para trás, mais complicados são os dados, né? Porém, é o que tem, é o que está disponível. Aqui nós vamos ver aqui o pessoal Suíça, né? A Suíça está sempre lá na frente, Aí Taiwan, que é um caso interessante, né? Que quando eu olho no horizontal ele está lá atrás, mas quando eu olho no vertical, que é 2016, eu já vejo bem, isso aqui é Singapura, Noruega até maior do que a Suíça aqui no Madison Project. Estados Unidos estava bem, continua bem. Ao Brasil aqui, a Venezuela em 2016 ainda estava melhor, e aí eu volto a dizer, também tem o problema da correção. Ao Brasil aqui, a gente está mais ou menos na reta, né? Colômbia, então está aqui a turma toda mostrando aí essa distribuição. Bom,
Eu vou interromper o vídeo aqui. Eu estava pensando em fazer só um vídeo, mas demorou demais. Já está perto de 49 minutos. Ainda que o próximo fique curtinho, geralmente eu gosto de manter, na verdade, até 45 minutos. Então eu vou parar esse vídeo, continuo o assunto no próximo vídeo, apesar do objetivo seria ser um vídeo só, mas não tem problema, facilita aí para vocês lerem. Muito obrigado pela atenção. Já começa o próximo.